Na manhã desta quinta-feira, 6 de julho, a Polícia Civil de São José do Norte cumpriu mandado de busca e apreensão em uma financeira localizada no centro da cidade. A operação, que também foi desencadeada em Rio Grande, coordenada pela primeira Delegacia de Polícia, visa ao combate de crimes de estelionato envolvendo empréstimos bancários e afins. A operação, que também foi desencadeada em Rio Grande, coordenada pela primeira Delegacia de Polícia, visa ao combate de crimes de estelionato envolvendo empréstimos bancários e afins, os quais, na maioria das vezes, são cometidos contra idosos. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos notebook, celulares e documentos para subsidiar a investigação policial. Nesse primeiro momento, nós estamos fazendo apreensões de dados, de objetos que possam realmente vincular essa atividade e aprofundar nossas investigações para que nós venhamos a responsabilizar essas pessoas. Com relação à prisão, geralmente a gente prende essas pessoas que estão atuando e cometendo crimes porque elas continuam trazendo risco para a sociedade. Então, em que situação nós iríamos prender uma pessoa que está aplicando golpes? Se, com as medidas que nós tomamos, ela continuasse dando golpes. Mas nós, de certo modo, com as medidas que nós tomamos, prestando informação para a sociedade, apreendendo os objetos que eles utilizam para o crime e, de certo modo, inviabilizando essa atividade que eles estão utilizando, a necessidade da prisão agora, para que eles não cometam novos crimes, ainda não existe. Pode existir. E se mudar esse contexto e realmente for percebido, isso será, com certeza, pedido pela polícia, porque é uma das nossas funções. Nós temos que prevenir os crimes, mas também existe um princípio que se chama de presunção de inocência, para que a gente também não puna as pessoas antes que tenha um processo judicial. Porque a pessoa também tem o direito, as pessoas têm o direito de se defender. Então, esse primeiro momento é um momento que estamos constituindo provas para que aprofundemos nesses elementos e possamos ter aquela certeza de estarmos realmente colocando uma pessoa que é responsável atrás da cadeia, porque a gente não quer prender inocente, né? Em que consistia esse golpe? Que ele tem uma configuração que é um pouco parecida com golpes que já acontecem contra idosos, só que eles costumam acontecer por telefone. Então ligam para os idosos, oferecem empréstimos, pedem os dados e falam que vão fazer simulações, e o idoso às vezes passa dados e vem descontos nas suas contas sem que eles tenham feito solicitado esses empréstimos. Então, às vezes, o idoso está de boa fé, está querendo pagar suas dívidas e acaba cedendo esses dados, e é uma coisa que nós recomendamos que não se faça. Passar dados por telefone, aceitar, confirmar alguns, às vezes até para recebimento de indenizações judiciais. Então, vários desses golpes têm esse foco. Reaver dívidas, né, para pagamento, facilitar os pagamentos, ou então o recebimento de dinheiros, de coisas, de pensões, etc. E o idoso acaba caindo nesse tipo de golpe. Só que dessa vez é uma coisa que para o idoso tem mais verossimilhança e mais realidade. Por quê? Porque a loja existe, ele passa em frente à loja e é oferecido um serviço. Ele entra e faz uma possível simulação, e a pessoa fala, e ele acaba não se interessando. Só que nisso já houve a capitulação de todos os dados do idoso e aqueles descontos ocorrem. A partir desse momento que os golpes vão vir os descontos nos benefícios do idoso, o idoso entrava em contato com a financeira e solicitava que fosse dado baixa, porque ele não fez aquele pedido. E aí os donos dessas financeiras se mostravam como se tivesse de boa fé e falavam, não, então nós vamos fazer a baixa, já que o senhor não quer fazer isso. Só que nós vamos ter que receber o dinheiro do financiamento que o senhor já fez, que os senhores já fizeram. E até o banco sacavam o dinheiro do empréstimo que já tinha sido feito. E falavam, agora está tudo certo, vamos dar a baixa. E o idoso caía de novo no golpe, porque não só não recebia o empréstimo dele, ficava retido o dinheiro que já tinha sido sacado no banco, e os empréstimos ficavam correndo na conta dele sem que fosse dada a baixa. Aqui em São José do Norte tem aproximadamente quantos idosos foram lesados por este golpe? Nesse núcleo Rio Grande,
São José do Norte já 60 pessoas, pelo menos. No caso dessa financeira em particular que nós estamos trabalhando, nós arrecadamos todos os bens que estavam vinculados dentro desse primeiro mandado judicial. Em termos de operacionalização, ela não está operando. Diante desses elementos que a gente... Agora, medidas administrativas outras não foram tomadas. Mas, com relação aos bens que nós apreendemos e outras atividades, porque para você suspender também uma atividade comercial que existe autorização, isso nós precisamos de também ter uma autorização judicial. Só que essa medida é uma medida mais restritiva. E toda medida mais restritiva, quando se toma em direito, você tem que ter mais provas. Esses primeiros elementos que nós estamos tomando, que nós estamos aprofundando, é justamente para que a gente possa chegar em medidas mais duras, até uma medida final, que é a medida de prender esses criminosos, e que aproveitam dessa vulnerabilidade dos idosos para poderem terem dinheiro fácil. A melhor solução para que esses golpes não aconteçam é criar uma prevenção e uma conscientização dos idosos para que essas pessoas não consigam se elucupletar e ter essa facilidade, e se aproveitar dessa vulnerabilidade dos idosos. Mas, com certeza, nós estamos combatendo e vamos ouvir esses idosos e vamos continuar formando elementos para que responsabilize esses criminosos, essas financeiras que estão desvirtuando a atividade fim delas para utilizá-las como um meio para cometer crimes. Esta matéria tem oferecimento de Lojas Quero Quero, Agropecuária Querência, de Casa Ferragem, JM Capas e Acessórios, JN Construções e Energia Solar, Carol Confecções, Jaguar Proteção Veicular, Michel Coelho Serviços Automotivos, Ozirnet. Navegue na internet com a ultra velocidade da fibra. Seja você mais um patrocinador da TV Clube e tenha destaque em nossa programação.